Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anemia falciforme e anestesia. A anemia falciforme, também denominada anemia hemolítica crônica hereditária, tem transmissão autossômica recessiva e tem a manifestação bastante variável de acordo com o grau de penetração dessa informação genética alterada. A informação genética alterada ocorre por mutação no cromossomo 11, que é responsável pela produção da molécula de beta-globina, componente da hemoglobina. Ocorre uma substituição do glutamato pela valina na posição 6 desse cromossomo, fazendo com que haja um erro de transcrição de informação e assim a hemoglobina ela passa a não ter o seu componente beta ele é substituído pelo chamado componente S, uma hemoglobina S. S é uma forma de transmissão homozigótica de um erro hereditário que tem a contribuição de cromossomos defeituosos da mãe e do pai. A forma heterozigótica, a hemoglobina AS, ela tem manifestação bastante leve, é uma forma bastante benigna e que ainda oferece proteção contra a malária. Uma coisa que paradoxalmente não é boa para a humanidade, digamos assim, uma vez que, como a anemia falciforme tem uma predominância em países onde a malária é uma manifestação endêmica de infecção importante, são populações predominantemente da África, da Ásia, onde essa alteração ocorre com mais frequência e assim essa proteção contra a malária faz com que haja perpetuação dessa população, já que há uma proteção contra uma doença muitas vezes fatal e assim a perpetuação da informação genética alterada que pode ser transmitida a populações futuras. A forma mais ou menos grave depende tanto da forma da apresentação do genótipo heterozigoto ou homozigoto, mas também da penetração variável desses genes, além de uma outra característica que é chamado haplótipo, que é uma combinação de alelos próximos ali na posição daquele cromossomo que pode gerar polimorfismo de apresentação nesses pacientes. Para nós, anestesiologistas, é uma doença bastante importante, uma vez que 7% dos pacientes com anemia falciforme vão a óbito durante cirurgia, necessitando de um conhecimento bastante embasado da fisiopatologia e do manuseio desses pacientes. O que ocorre com a alteração genética nessa mutação em que há a substituição do glutamato pela valina é que a informação deixa de ser capaz de gerar a produção da beta-globina, gerando a produção de uma globina defeituosa chamada hemoglobina S, como foi dito, que ela tem muito menos afinidade pelo oxigênio, menos capacidade de transporte, e em algumas situações de estresse fisiológico, como hipóxia, hipotermia, acidose, entre outros, essa globina acaba se agrupando de uma forma bastante característica pela desestabilização molecular dela e ela se torna menos solúvel, fazendo com que haja a deformação da hemácia que se apresenta em esfregaço laboratorial com uma forma de meia-lua, chamada falsização da hemácia, que gerou esse nome. A anemia falciforme foi primeiramente descrita no ano de 1902, curiosamente no ano em que o Fluminense foi fundado. Pode servir de referência para quem esquecer da data do primeiro caso informado, mas ela tem sido uma patologia de crescimento de informação ao longo do mundo, de evolução de tratamento, levando muitas vezes pacientes que morriam bem mais cedo, hoje muitas vezes eles conseguem crescer, gerar filhos, etc. Mas são pacientes que podem apresentar diversidade de manifestação de maneira bastante
importante. Então, são várias as possibilidades de combinações genéticas, de alterações cromossomiais que vão levar à formação de compostos, de composições, desde homozigoto, heterozigoto e até associações com outras alterações de produção de beta-globina, como nas talassemias. E a gravidade vai depender do tipo de combinação feita, sendo aquela mais benigna das alterações a forma heterozigótica da hemoglobina AS, onde um cromossomo traz informação normal e outra informação alterada. Existe a forma mais grave, que é a forma da hemoglobina SS, que é uma forma que apresenta-se com a prevalência alta no Reino Unido, além dos lugares onde há predominância já natural da doença, como na África e na Ásia, como foi dito antes, e apresenta uma manifestação bastante intensa, necessitando de conhecimento profundo da sua fisiopatologia e do seu manuseio adequado durante procedimentos cirúrgicos. Nós, anestesiologistas, somos peça importante no manuseio desse paciente no intraoperatório, uma vez que há grandes alterações relacionadas a complicações graves nesses pacientes, dependendo do manuseio errado ou de manifestações em situações de cirurgia de emergência, por exemplo. Esse diapositivo traz a informação da distribuição no mundo da anemia falciforme, mostrando a grande prevalência nos países da África Central, um pouco na Ásia, e nas regiões de coloração verde. Você vê na América do Sul, apenas o Brasil tem uma manifestação, de uma apresentação com uma frequência maior, mas o restante da América do Sul com muito pouca apresentação, e na América do Norte, Canadá e alguns países como a União Soviética, a Rússia e alguns outros países ali naquela região, tendo praticamente nada de relato de anemia falciforme. Mas, independente da região onde vivemos, e vivemos numa região, o Brasil pode ser visto na coloração dele, que ele tem uma manifestação ali de cerca de 100 a 250 para cada 100 mil nascidos, portanto, esse é um gene que já está presente no Brasil, provavelmente há a possibilidade de, ao longo do tempo, isso aí aumentar o surgimento de casos. E se você ainda não viu algum caso de anemia falciforme, é provável que você ainda esteja na fase de aguardo, porque fatalmente ele vai terminar acontecendo dependendo da extensão da sua vida profissional. A fisiopatologia da anemia falciforme, então, ocorre predominantemente devido a fatores desencadeantes que causam a polimerização da hemoglobina, que, ao se polimerizar, provocam a falsização da hemácia, e essa hemácia falsizada, transformada nessa meia-lua, ela é menos solúvel, e sendo menos solúvel, ela acaba aglomerando, agregando, provocando adesão de plaquetas, leucócitos e causando obstruções crônicas vasculares que geram dor intensa muitas vezes. São pacientes que cursam muitas vezes com dor crônica, com lesões teciduais, como lesões orgânicas e até lesão de pele, úlcera de pele por obstrução vascular, entre outros. A hemácia defeituosa, ela cursa tanto com hemólise quanto por destruição pelo sistema retículo endotelial, gerando aumento do tamanho do fígado e do baço, e a hemólise e a destruição pelo sistema retículo endotelial gera aumento do ferro sérico, que também vai se depositar nos tecidos, provocando alterações a longo prazo. A hemoglobina livre, gerada pela hemólise dessas hemácias defeituosas, serve como quelante do óxido nítrico, provocando inflamação endotelial, que vai também facilitar a obstrução vascular e sendo fonte de um sem número de complicações, como vai ser visto posteriormente. É importante lembrar que o fluxo sanguíneo de retorno ao coração e pulmão
é um fluxo com uma quantidade de oxigênio reduzida, já que esse sangue já serviu fornecendo oxigênio aos tecidos e ele volta para ser novamente oxigenado nos pulmões. Esse trânsito desse sangue aos pulmões é um trânsito de bastante risco, já que ocorreu a dessaturação natural pela oferta do oxigênio aos tecidos e essas hemácias correm risco de falsização. Porém, como a falsização é um processo que leva algum tempo, o tempo de circulação normal acaba impedindo uma grande quantidade de falsização. E ao ser oxigenado novamente, as hemácias voltam a ter a sua capacidade de flexibilização e de adaptação à microcirculação de maneira anterior. Mas todas as vezes que esses pacientes são submetidos a situações onde há hipotermia, dessaturação, desidratação, acidose, essas hemoglobinas elas têm um grande risco de se polimerizar, é o que acontece com as hemoglobinas defeituosas da anemia falciforme, e essa polimerização leva à falsização das hemácias que, sendo menos solúveis, acabam aglomerando, sendo afetadas por deposição de plaquetas e servindo de fonte de obstrução vascular, tanto com fenômenos oclusivos, levando à isquemia tecidual nas mais variadas posições do corpo humano e também a sintomas dolorosos, às vezes muito intensos, necessitando de tratamento emergencial. São pacientes que podem apresentar um sem número de complicações, tanto agudas quanto crônicas, como vai ser visto posteriormente. A hemoglobina liberada na hemólise também é um fator de comprometimento vascular, uma vez que ela serve de quelante do óxido nítrico, levando à inflamação endotelial de maneira importante. Esse diapositivo traz informações relacionadas à pouca afinidade da hemoglobina S, da anemia falciforme, pelo oxigênio, e isso é agravado em situações em que, por qualquer motivo, o oxigênio chega com dificuldade a ela, seja por hipotermia, vasoconstrição, aumento do consumo do oxigênio, levando a uma dessaturação mais rápida dessas hemácias, e são estruturas, essas hemoglobinas alteradas, são estruturas de pouca estabilidade que se alteram, mostrando, como é visto aqui nessa figura mais central, que em situações em que há uma oferta boa de oxigênio, apesar de ela ter pouca afinidade, ela consegue se manter de uma maneira mais próxima do normal, mantendo a hemácia com a sua flexibilidade e adaptabilidade à microcirculação. Porém, em situações em que há redução da oferta de oxigênio, há um fechamento dessa molécula em torno de si mesmo, que faz com que haja uma facilitação de aglomeração dela, porque são moléculas com pouca solubilidade, e assim elas se aglomeram, formando a chamada polimerização. Essa polimerização é que é a fonte da instabilidade celular, com aumento da facilidade da hemólise, são estruturas com aumento da produção de radicais de oxigênio, fazendo com que haja uma maior fraqueza da membrana celular, e aí ela gera uma hemólise com mais facilidade. Além disso, a própria falcização faz com que haja facilitação de aglomeração das hemácias, levando a risco de obstrução vascular. Então, são pacientes que apresentam com muita frequência esses fenômenos vasoclusivos, que podem levar à dor, à isquemia e a fenômenos de isquemia reperfusão, com aumento do estresse dos diversos tecidos e órgãos da economia e com aumento de risco de complicações. São pacientes que apresentam uma série de complicações agudas e crônicas, como foi dito anteriormente. Como foi dito, então, aquelas manifestações fisiopatológicas todas levam a um quadro clínico mais ou menos característico, com crises de dor devido a fenômenos vasoclusivos que podem levar à isquemia, principalmente
em circulação distal, pacientes que referem muita dor em dedo, ou inflamações articulares de maneira importante, dores crônicas intensas com agravamento em situações desfavoráveis, como as mencionadas anteriormente, hipotermia, hipotensão, desidratação, entre outros, pacientes que apresentam anemia crônica devido à hemólise frequente e ao sequestro pelo sistema retículo endotelial de maneira bastante intensa, pacientes que precisam de reposição de ácido fólico. O ferro é questionável, já que esses pacientes costumam apresentar uma frequência de destruição de hemácia tão intensa que a concentração de ferro acaba sendo elevada na circulação desses pacientes, e até alguns que necessitam de transfusões frequentes acabam também apresentando acúmulo de ferro nos tecidos, levando a comprometimento tecidual, tanto de estruturas endócrinas quanto do próprio miocárdio. No exame laboratorial, as hemácias apresentam a chamada poiquilocitose, alterações da formação dessas estruturas de hemácias que podem cursar com hemácias na forma principalmente na forma de foice, né, a falcização, aquela forma de meia-lua, mas podem apresentar, dependendo do quadro clínico e do grau de comprometimento, várias outras possibilidades de forma de hemácias. A mais frequente nas situações desfavoráveis é a falcização. São pacientes que apresentam infecção com frequência e há uma importância muito grande, maior do que nos pacientes em geral, da profilaxia antibiótica nas diversas cirurgias, lembrando que esses pacientes, pela isquemia tecidual que apresentam, têm grande facilidade de infecção por germes habituais no corpo humano. A lesão de órgão pode ser aguda ou crônica, pode haver obstrução aguda com comprometimento, paciente que pode apresentar um infarto agudo do miocárdio, pode apresentar um acidente vascular encefálico ou outra obstrução arterial qualquer, mas pode apresentar também as complicações crônicas por, como foi dito, fenômenos de isquemia e reperfusão crônica, as diversas lesões endoteliais causadas pela retirada do óxido nítrico pela hemoglobina que se apresenta de maneira livre na circulação muitas vezes. São pacientes que podem apresentar insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão pulmonar, entre outras manifestações importantes. Devido àquela fisiopatologia exuberante, esses pacientes acabam apresentando um sem número de possibilidades de complicações. É muito frequente a pneumonia, principalmente nas crianças, mas ao longo da vida esses pacientes sempre têm risco de apresentar pneumonia devido à dificuldade vascular que ele apresenta de maneira crônica, a falta de oxigenação do tecido. Sabemos que a fagocitose é um fenômeno que é oxidativo e necessita da presença de oxigênio para a destruição da bactéria na atividade leucocitária. Então, a infecção é sempre uma preocupação do paciente com anemia falciforme, a presença de asma, a presença, o surgimento de cálculos vesicais pela grande produção de bilirrubina, devido às concentrações de hemoglobina livre, que é metabolizada no fígado produzindo hemoglobina, e essa hemoglobina tem dificuldade de ser associada para eliminação pela glicuroniltransferase. Então, acumula-se muita hemoglobina nas vias biliares desse paciente, com formação facilitada de cálculos, e há uma incidência aumentada de colecistectomia nesses pacientes. Pacientes que podem apresentar insuficiência renal, pode apresentar necrose asséptica de cabeça de fêmur, e uma síndrome bastante grave que pode surgir nesses pacientes é a síndrome aguda torácica. É uma síndrome bastante rica em termos semióticos. O paciente apresenta dor intensa, expectoração e dificuldade respiratória
dessaturação é uma situação que é bastante grave e que muitas vezes ela é tratada profilaticamente nos pacientes de maior risco com a transfusão sanguínea para que ele tenha uma maior quantidade de hemoglobina A circulante e assim, com a melhor oxigenação tecidual, diminui a produção de eritropoetina e assim há uma menor produção de hemácia própria do paciente, aquela hemácia que seria produzida com a hemoglobina defeituosa, gerando mais hemólise, mais concentração de hemoglobina livre, mais quelação de óxido nítrico, lesão endotelial e todas aquelas complicações que já foram mencionadas até aqui. Aqui, de novo, as complicações que esses pacientes apresentam, tanto as complicações crônicas, que são as representadas aqui na coloração verde, quanto as complicações agudas, que são aquelas que estão relacionadas com coloração amarela. São pacientes que podem apresentar de maneira aguda acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, meningite, podem apresentar infarto de retina, septicemia, podem apresentar priaprismo, que é uma complicação severa no paciente do sexo masculino, que muitas vezes leva à impotência, as situações de osteomielite por dificuldade de circulação na microcirculação, entre outros. E os pacientes também podem cursar com situações crônicas como a retinopatia, insuficiência hepática, insuficiência renal, hipoaminemia, levando ao aumento da fração livre de substâncias, uma outra preocupação é a anestesiologia. A anemia e a leucocitose são frequentes nesses pacientes e a possibilidade de crises aplásticas devido a infecções secundárias, como a parvovirose, o vírus de Epstein-Barr, o streptococo, são situações que devem ser levar a bastante preocupação no manuseio desses pacientes. São pacientes que devem ser tratados de maneira crônica com antibiótico terapia, né, nos casos mais graves, pacientes que apresentam com muita frequência hiperplasia de amígdalas e adenóides, necessitando a realização de cirurgias, são pacientes que podem eventualmente apresentar alterações faciais que podem dificultar as vias aéreas, a manutenção e a aquisição de vias aéreas. São pacientes que recebem transfusão com muita frequência, aqueles pacientes mais graves, e essas transfusões podem levar aos riscos inerentes às transfusões habituais de qualquer paciente, como as infecções, as alterações respiratórias, como tralha, alterações circulatórias, e a deposição crônica de ferro, como foi dito anteriormente, levando a comprometimento cardíaco, a hipertensão pulmonar, entre outros. Em relação ao diagnóstico, muitos são os estudos realizados e vários são os exames possíveis. Existe nos países de maior incidência, maior prevalência de anemia falciforme, a realização de screening, de triagem de neonatos para averiguação da existência ou não de anemia falciforme. Pacientes que têm história familiar pregressa de anemia falciforme devem sempre ser avaliados em relação a isso. Gestantes devem ser orientadas caso tenham a possibilidade de portar o gene alterado da anemia falciforme, e é feito, na maioria dos países de menor poder aquisitivo, os países em desenvolvimento com grande incidência de anemia falciforme, muitas vezes são feitos programas de triagem como teste rápido de solubilidade na busca da presença da hemoglobina S. Esse é um exame que pode ser realizado, mas nos neonatos, muitas vezes, eles, mesmo nos pacientes portadores de anemia falciforme, ainda não existindo uma quantidade suficiente de hemoglobina A, que é aquela hemoglobina que tem os componentes de globina alfa e globina beta, o recém-nato ele tem uma quantidade muito maior de hemoglobina fetal, que não tem a hemoglobina beta, que é a hemoglobina alterada ou inexistente, ou substituída pela hemoglobina S nos pacientes da anemia falciforme. Portanto, nesses pacientes, muitas vezes o teste resulta negativo, embora
mais tarde, repetindo esse exame, ele possa ser confirmado como portador de anemia falciforme. Existem um sem número de exames que devem ser utilizados, mapeados ou escolhidos de acordo com a orientação do hematologista ou do pediatra do paciente. O paciente com anemia falciforme pode ser submetido a qualquer cirurgia, eventualmente, ele pode apresentar qualquer tipo de patologia que qualquer outro paciente eventualmente possa apresentar também. Mas as cirurgias relacionadas à anemia falciforme, aquelas que se apresentam devido à evolução natural da patologia, são as colecistectomias, devido ao aumento da incidência de cálculos vesicais, a esplenectomia, devido ao aumento do trabalho esplênico na retirada de circulação de hemácias doentes, e assim com frequência há uma esplenomegalia presente, que pode exercer tanto papéis de compressão vascular, respiratória, entre outros, e muitas vezes essa esplenectomia se faz necessária. Como foi dito, a amidalectomia muitas vezes também é necessária devido à hiperplasia do tecido hematopoético, inclusive a amígdala e a adenoide. São pacientes que podem apresentar com mais frequência a isquemia de cabeça de fêmur, com a necrose avascular de cabeça de fêmur, e as situações de osteomielite em que há necessidade de intervenção também. São as cirurgias mais frequentemente relacionadas à anemia falciforme, mas, como foi dito, eles também podem precisar de outros tipos de intervenções. Uma situação especial que pode ser complicadora da anemia falciforme, principalmente nas pacientes homozigotas ou naquelas que têm associação com outros tipos de envolvimento da hemoglobina, como aquelas associações com a talassemia, que sendo de grau de gravidade intermediário entre o homozigoto e o heterozigoto, ainda muitas vezes apresenta descompensação devido a alguns fatores de estresse cardiovascular. E na gravidez eles acontecem com frequência absoluta. A maior demanda metabólica da paciente grávida, que tem um aumento importante do consumo de oxigênio por conta do crescimento do feto, aumento da placenta, aumento do trabalho respiratório da mãe, ela apresenta um estado protrombótico característico da sua situação, e a maior suscetibilidade a infecções no paciente com anemia falciforme faz com que a paciente grávida necessite de um cuidado especial em relação à profilaxia antibiótica nos seus procedimentos. É uma paciente que apresenta com muita frequência alterações vasculares decorrentes de compressão de artéria aorta, de veia cava, devido ao aumento progressivo do tamanho do feto, e essa compressão aortocava é determinante de descompensação cardiovascular na paciente grávida, e que se há associação com anemia falciforme, isso pode levar à falcização e aumento do comprometimento da circulação da mãe e principalmente do feto, devido à diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, aumento das crises de dor. É preciso que, em qualquer situação cirúrgica, em gravidez ou não, essas pacientes tenham a observação importante de fenômenos dolorosos que podem ser causados pelos fenômenos vaso-oclusivos da anemia falciforme, e deve ser feito o diagnóstico diferencial em relação à dor provocada pela patologia cirúrgica em questão. E há um aumento da possibilidade de complicações próprias da gravidez, como pré-eclâmpsia, entre outros, fenômenos hemorrágicos, descolamento de placenta, que na associação com a anemia falciforme, além disso se tornar, ou poder se tornar mais frequente, as complicações em decorrência dessas complicações primárias acabam sendo muito mais deletérias e de difícil manuseio. Como foi dito, a anemia falciforme é uma condição que alguns pacientes
de maior risco de falsização e maior presença de comprometimentos isquêmicos necessitam com frequência serem transfundidos, mesmo em situações rotineiras. E esses pacientes de maior risco, quando em situações cirúrgicas, eles precisam muitas vezes dessas transfusões profiláticas. Na gravidez, a transfusão pode ser necessária mesmo nos pacientes de grau intermediário ou leve de anemia falciforme. Porém, não deve ser feita a transfusão de rotina na paciente grávida, uma vez que ela pode apresentar com maior frequência ou pode apresentar um maior risco de aloimunização devido à contaminação do seu sangue com sangue que muitas vezes não tem a sua prova cruzada completamente satisfatória ou escapam da prova cruzada algum antígeno que pode ser causador dessa autoimunização, portanto, a transfusão na gravidez ela não deve ser realizada de rotina, porque vai levar com um maior risco tanto a mãe quanto ao feto. Quando houver necessidade de transfusão na anemia falciforme, é sempre importante utilizar hemácias leucorreduzidas para diminuir a chance de autoimunização também. A analgesia deve ser satisfatória, principalmente se há anemia, essas pacientes se apresentarem dor, elas podem ter agravamento do grau de falcização e isso se tornar um ciclo vicioso em pacientes que apresentam aumento do tônus simpático pela dor, aumento de vasoconstrição, aumento do consumo de oxigênio e aumento da falcização, que vai levar à diminuição da oferta de oxigênio a esses tecidos que estão precisando de um aporte maior do que o normal ainda. A tromboprofilaxia deve ser realizada. É importante lembrar dos cuidados em relação à tromboprofilaxia em associação com anestesia regional e respeitando os períodos prévio e pós anestesia regional do neuroeixo. A tromboprofilaxia deve ser realizada de maneira eficaz e deve ser mantida por até 6 semanas após o nascimento do concepto. É importante a atenção no trabalho de parto e no puerpério para aquelas pacientes que apresentam maior grau de instabilidade cardiovascular, pacientes com maior comprometimento cardíaco, com menor condições, pior condição cardiovascular, podem não suportar aquela autotransfusão do trabalho de parto e no puerpério imediato, fazendo com que haja descompensação cardiovascular mais acentuada. Portanto, muitas vezes há indicação de realização de cesariana para que não haja esse estresse hemodinâmico das variações de volemia durante trabalho de parto e puerpério. O que fazer para prevenir as crises? Manter normocarbia, normotermia, evitar distúrbios ácido-básicos, manter uma saturação de oxigênio adequada para que haja menos risco de falsização. É ideal manter tanto no intra quanto no pós-operatório uma FO2 mínima de 0,4, mesmo nos pacientes que estejam sob anestesia regional ou sedação, para que se evite riscos de falsização e fenômeno vasoclusivo que pode gerar dor, pode gerar isquemia de órgãos, etc. A hipovolemia também deve ser evitada e, novamente, comentamos a importância da tromboprofilaxia e da analgesia no intra e no pós-operatório. A deambulação precoce e a fisioterapia são fundamentais nesses pacientes para que eles retornem mais rapidamente a sua condição prévia ao procedimento e assim diminui o risco de complicações no pós-operatório. O tratamento ambulatorial desses pacientes passa desde a sua atenção à nutrição, pacientes que devem ser abastecidos com ácido fólico de maneira adequada, a hidratação deve ser adequada. Hoje existe a utilização da hidroxiureia ou hidroxicarbamina, que é uma substância que tem a capacidade de estimular a produção de hemoglobina fetal,
que, não tendo o seu componente beta-globina, faz com que haja uma diluição da hemoglobina da anemia falciforme, a hemoglobina S, e assim, diluindo essa hemoglobina S, a maior produção de hemoglobina fetal funciona como um redutor do risco de falcização. É importante que essa hemoglobina S seja bastante diluída. E se você estimular a produção da hemoglobina F, a hemoglobina fetal, isso pode ser alcançado de maneira razoável no manuseio crônico desse paciente. A utilização de magnésio é outra tentativa de se hidratar a hemácia e assim, com a hidratação da hemácia, a diluição intracelular da hemoglobina S também pode reduzir esse risco de falcização. Lembrar sempre que esses pacientes, com frequência, fazem uso de penicilina, principalmente entre 3 meses e 5 anos de idade, para diminuição do risco da infecção pelo estreptococo, que tem uma incidência bastante aumentada nesses pacientes. E a vacinação para todas as condições possíveis é de muito boa aceitação e traz muito benefício a esses pacientes. É preciso que haja um planejamento adequado e preparo desses pacientes quando dá indicação de cirurgia e nos pacientes de maior risco, tanto aqueles homozigotos ou os pacientes que apresentam hemoglobina S e C, e que vão ser submetidos, mesmo os pacientes de risco intermediário, mas que vão ser submetidos à cirurgia de maior porte, eles devem ter a transfusão profilática realizada para manter uma hemoglobina total em torno de 10 gramas por decilitro e uma hemoglobina S numa concentração que seja menor que 30%. Isso faz diminuir bastante o risco de fenômenos vasoclusivos e protege esse paciente de maneira bastante razoável. Não devemos esquecer que esses pacientes de tamanha complexidade que muitas vezes se apresentam devem ser conduzidos desde o preparo para o evento, seja ele uma anestesia para um exame ou para um procedimento invasivo, eles devem ser controlados, manuseados com uma equipe multidisciplinar que deve envolver o cardiologista, o hematologista, o anestesiologista, no caso do paciente pediátrico, a presença do pediatra também nessa equipe multidisciplinar, quanto mais indicativo de complicação e quanto mais direcionada a possibilidade de complicação e de tipo de complicação para o especialista do setor da economia, da fisiologia do paciente, que possa contribuir no seu preparo e na condução do caso, mais satisfatório será o desfecho desse paciente. Deve ser cuidado para que não haja fator desencadeante. O paciente não deve ser submetido à hipotermia, à desidratação, infecções, as condições de acidose. Então, esses pacientes devem ser trazidos o mais próximo possível de condições fisiológicas ideais. Pacientes que apresentam comprometimento mais severo da sua genética de anemia falciforme, que eventualmente evoluem com aqueles comprometimentos mencionados no diapositivo anterior, devem ser também acompanhados do eletrocardiograma para avaliar aumento de área de cavidade, como pode acontecer nas cavidades direitas em pacientes com hipertensão pulmonar, paciente que pode apresentar algum grau de arritmia, e aqueles casos mais complexos, a realização do ecocardiograma pode afastar ou confirmar suspeitas e indicar monitorização mais invasiva ou atenção do paciente em setor mais especializado para paciente crítico, como a unidade de terapia intensiva. A radiografia deve ser feita mesmo nos pacientes que não apresentam sinais de comprometimento respiratório e ou cardíaco, porque eles podem eventualmente complicar no intra ou no pós-operatório com a síndrome aguda torácica, ou torácica aguda, que é uma manifestação que apresenta comemorativos radiográficos que podem então ser comparados com a radiografia anterior e afastar ou confirmar suspeitas
devido ao surgimento de sinais diferentes daqueles que eram apresentados na radiografia anterior. O exame de laboratório deve ser realizado na tentativa de desvendar ou acompanhar eventuais comprometimentos hepáticos, renais, as provas de função hepática, a bilirrubina do paciente, as escórias nitrogenadas, creatinina, ureia, os eletrólitos dos pacientes que podem eventualmente ter a sua alteração devido a comprometimento da função renal, e lembrar que a hipostenúria é uma condição que pode surgir no paciente com a deficiência a capacidade de concentração de urina do paciente com algum grau de lesão renal. Isso deve ser realizado antes da cirurgia para se acompanhar eventuais alterações. A hemoglobina, mesmo nos pacientes submetidos à cirurgia de pequeno ou médio porte, deve estar em torno de 8 a 10 gramas por decilitro, uma concentração satisfatória para boa oxigenação tecidual, e a hemoglobina S deve estar abaixo de 50% nas cirurgias de menor risco e abaixo de 30% nas cirurgias de maior risco de descompensação, fazendo com que esse paciente tenha uma quantidade de hemoglobina S diluída pela quantidade de hemoglobina normal, que pode ser eventualmente administrada no paciente na forma de transfusão, quando necessário, quando indicado, uma decisão que deve ser feita numa avaliação multidisciplinar. Lembrar também que os pacientes que eventualmente se beneficiam com a transfusão no pré-operatório o fazem devido não só à capacidade aumentada de transporte e oferta de oxigênio tecidual, mas também à inibição de produção de hemácias com hemoglobina alterada. Uma vez que você fornece oxigênio ao tecido, você diminui a eritropoiese, e a sua eritropoiese, se você tem anemia falciforme, vai ser feito às custas de produção de hemácias com hemoglobina alterada, hemoglobina S. Portanto, naqueles casos em que há indicação de transfusão, o benefício ele é feito dessas duas maneiras principais: aumentando a capacidade de oferta de oxigênio ao tecido, já que a hemoglobina transfundida tem mais capacidade de oferta de oxigênio tecidual, mas também você diminui a eritropoiese, uma vez que você está oxigenando melhor os tecidos. Da mesma forma, então, oxigena melhor os rins, ocorre uma redução na produção da eritropoetina, e as hemácias com a anemia, com a hemoglobina alterada, vão ser produzidas em menor quantidade. Isso gera uma menor capacidade de falcização, diminui o risco de fenômenos vasoclusivos, diminui o risco de hipertensão pulmonar e diminui o risco de uma das piores complicações, como foi dito, que é a síndrome torácica aguda. Devido a esse cortejo fisiopatológico do paciente com anemia falciforme, com grande frequência de fenômenos vasoclusivos, o risco de isquemia, tanto cerebral quanto coronariana, é uma realidade, e eles devem, pelo menos aqueles pacientes com a falcização mais frequente, pacientes homozigotos com grande concentração de hemoglobina S, eles devem ser acompanhados por especialistas, e alguns deles têm indicação de acompanhamento periódico com Doppler craniano ou ressonância magnética para avaliar o risco e a presença eventual de alterações vasculares que indiquem algum tipo de intervenção. Evitar cancelar a cirurgia após a transfusão do paciente. Como foi dito, alguns pacientes mais graves necessitam, para evitar a crise de falcização, devem receber periodicamente a transfusão de sangue, que deve ser feita de maneira programada, crônica, e a quantidade de sangue vai orientar pela indicação de transfusão crônica simples
ou de exsanguíneo transfusão. Paciente que tem uma concentração muito alta de hemoglobina S, que facilmente vão apresentar falsização e polimerização por polimerização da hemoglobina, e essa falsização vai provocar o aglomerado de hemácias que falsizadas vão provocar a oclusão vascular. Então, esses pacientes eles se beneficiam muito da transfusão crônica. Se a transfusão é necessária com grande volume, a exsanguíneo transfusão, seja manual ou automatizada, auxilia na prevenção de excesso de volume, tanto de volume sanguíneo quanto de volume de hemácias, e assim a exsanguíneo transfusão mantém uma alta concentração de hemoglobina A no paciente, com capacidade boa de transporte e oferta de oxigênio, e dilui aquelas hemoglobinas, hemoglobina S, fazendo com que, se houver falsização, pela diluição que se apresenta, essa falsização vai ter mais dificuldade para causar fenômenos vasoclusivos. Então, essa transfusão crônica do paciente, ela é feita nos pacientes de maior gravidade, anemia falciforme, mas do tipo major. E naqueles pacientes que são submetidos à transfusão programada, profilática, preventiva no pré-operatório, primeiro que essa transfusão deve ser feita de maneira lenta, ao longo de alguns dias, para que se evite aumento muito severo da volemia do paciente, que quando necessita de transfusão crônica, é porque esse paciente também tem comprometimentos sistêmicos pela deposição do ferro, como foi dito anteriormente. Esse ferro que sobra da hemólise e sobra da destruição pelo sistema retículo endotelial vai provocar graus variados de incompetência miocárdica. Então, essa administração de transfusão deve ser feita de maneira cuidadosa. E quando essa transfusão é feita na prevenção da falsização, da crise dolorosa, das crises vasoclusivas, a cirurgia não deve ser cancelada, deve ser feita toda a logística cuidadosa e organizada para que se evite cancelamento dessa cirurgia após a transfusão, uma vez que, se esse paciente não operou agora, ele vai operar depois, ele volta a receber outra transfusão, e quanto mais transfusões, mais risco de aloimunização e de outras complicações relacionadas à transfusão, infecção, trale, que é a lesão pulmonar causada por transfusão sanguínea, a sobrecarga miocárdica, a sobrecarga de volume, entre outros. Então, deve ser feita essa logística bastante cuidadosa para que se evite esse cancelamento da cirurgia após a transfusão. E a transfusão na emergência, muitas vezes é indicada mesmo nos pacientes com grau menor de comprometimento, aqueles pacientes heterozigotos, mas que podem apresentar complicação em situações adversas fisiológicas, como hipotermia, hipovolemia, acidose, entre outros. Então, na cirurgia de emergência, muitas vezes, se você não conhece como anda o controle dessa anemia falciforme, muitas vezes a transfusão na cirurgia de emergência traz um grande benefício, uma maior segurança para esse paciente, pelos mesmos motivos elencados anteriormente. Você vai aumentar a quantidade de hemoglobina A, vai oxigenar melhor o tecido pela melhor capacidade de transporte e oferta, e além disso, você vai inibir a produção de mais hemácias com a hemoglobina S, já que, uma vez que os tecidos estão bem oxigenados, inclusive o rim bem oxigenado, ele produz menos eritropoetina e induz menos produção de hemácias do próprio indivíduo, que no caso da anemia falciforme traz o benefício de produzir menos hemácia com a hemoglobina S. Então, você tem um cortejo todo bastante favorável à diminuição de riscos de complicação de crise. Alguns pacientes apresentam desculpa, situações de dificuldade de transfusão. O que é isso? A dificuldade de transfusão pode acontecer no paciente que se recusa por qualquer motivo a receber sangue, e naqueles pacientes que têm um sangue raro, que você não consegue achar um sangue que na prova cruzada mostre uma aceitação pelo paciente.
e também nos pacientes com autoimunização. Nessas situações de dificuldade de transfusão, os recursos utilizados de maneira acessória para que se iniba a perda sanguínea intraoperatória, como o cell saver, a autotransfusão programada, que tem uma certa controvérsia, não existe ainda evidência suficiente para dizer que é um caminho seguro e satisfatório, mas a hemodiluição aguda para autotransfusão intraoperatória é uma possibilidade, e a utilização de antifibrinolíticos. Manter esse paciente o mais estável possível dentro de suas condições hemodinâmicas e fisiológicas o mais estável possível. E lembrar sempre que a autotransfusão, a transfusão crônica desse paciente leva a riscos tanto de aumento do fornecimento de íon ferro, devido ao aumento do pool de hemácias que vão sendo destruídas e ao pool de hemácias já com alguma idade que foram transfundidas, portanto, que vão ter um tempo de vida menor do que as hemácias normais no indivíduo que não tem anemia falciforme. Então, continua existindo de forma crônica um risco de lesões teciduais sistêmicas, porém, naqueles pacientes mais graves, essa transfusão traz todos os benefícios já elencados anteriormente, inclusive poupando os órgãos de uma massa de íon ferro extremamente elevada, como seria naqueles pacientes que não estivessem recebendo a transfusão crônica. Em relação à escolha da técnica de anestesia e o tipo de anestesia a ser realizado, há um consenso de que não há necessidade de adaptação pelo simples fato do paciente ter anemia falciforme. A técnica vai ser escolhida de acordo com o comprometimento fisiológico desse paciente pela anemia falciforme ou por outra comorbidade qualquer, e também de acordo com a cirurgia que vai ser realizada. Então, há uma tranquilidade, entre aspas, em relação à escolha do tipo e da técnica da anestesia que se pretende fazer. Porém, algumas observações são importantes. Por exemplo, em pacientes do sexo masculino, onde o priaprismo é uma preocupação, o fenômeno vasoclusivo no pênis pode levar a essa condição que no paciente acordado, sem anestesia, é extremamente dolorosa e pode levar à impotência, é considerada uma emergência. Essa situação em pacientes com anestesia regional, principalmente no neuroeixo, vão poder apresentar essa complicação sem a manifestação sintomatológica, e isso pode passar desapercebido. Portanto, em pacientes do sexo masculino que recebe técnica do neuroeixo, é importante que haja uma monitorização dessas complicações possíveis e assim a intervenção ocorrer de maneira satisfatória. A analgesia é importante no pós-operatório. São pacientes que apresentam com frequência dor crônica, e essa dor crônica leva a uma maior sensibilidade a estímulos dolorosos e uma maior resistência aos analgésicos, principalmente os relacionados aos opioides, opiáceos. Portanto, a analgesia multimodal é muito bem-vinda em qualquer situação, e aqui mais ainda onde esse paciente necessita de uma atenção extremamente cuidadosa em relação aos fenômenos dolorosos, inclusive porque a dor pode eventualmente aumentar o tônus simpático, causando vasoconstrição e agravando eventuais fenômenos vasoclusivos que estejam para acontecer ou acontecendo. Em relação à monitorização, ela deve ser adequada à cirurgia e ao grau de comprometimento fisiológico do paciente, ou seja, o paciente vai receber uma monitorização tão mais invasiva quanto mais debilitado fisiologicamente ele se apresenta. Os pacientes mais estáveis vão receber a monitorização de base, constituindo nas anestesias regionais
de eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva e oximetria de pulso, somando-se a capnografia nos pacientes com anestesia geral e as monitorizações mais ou menos invasivas acessórias de acordo com cada caso. Outra preocupação em relação ao procedimento é nos pacientes que vão receber o torniquete, a isquemia de membro que vai ser submetido à cirurgia. O torniquete ele é uma arma importante para que se evite a perda sanguínea durante a cirurgia de alguns procedimentos ortopédicos, que são inclusive muito frequentes nos pacientes com anemia falciforme. Existe uma controvérsia, uma vez que ao usar o torniquete você vai manter um segmento do corpo do paciente em situação de acidose e existe uma preocupação de que ao retirar esse torniquete, essa acidose ela se difunda, se distribua no organismo e cause algum dano, aumentando o grau de falcização. Mas acredita-se que essa acidose sistêmica provocada pela liberação de um sangue estocado durante uma hipóxia local, ela é menos preocupante do que eventualmente uma perda sanguínea importante ou um tempo de cirurgia mais prolongado que aconteceria caso não se usasse o torniquete. O torniquete, então, vai ser avaliado segundo a necessidade de retenção de perda de sangue e contra o risco de isquemia no paciente de forma individualizada. Em relação às cirurgias cardíacas, há a preocupação no paciente que vai ser submetido à circulação extracorpórea devido ao frequente uso da hipotermia durante esse procedimento. Então, aconselha-se no paciente com anemia falciforme que a circulação extracorpórea seja realizada com normotermia, para que se evite o risco de falcização por hipotermia. E nos pacientes que necessitem de transfusão, previamente à cirurgia, o mais indicado, já que vai ser submetido a uma cirurgia sobre um órgão vital que, quando prejudicado pelo comprometimento da deposição de ferro, ele pode ser menos, ele pode aceitar menos volume, ou aceitar volume com mais dificuldade. Esse paciente, então, deve ser programado preferencialmente, nos casos mais graves, para exsanguíneo transfusão, ao invés de uma transfusão simples. Cirurgias ambulatoriais podem ser realizadas em pacientes com anemia falciforme, desde que sejam pacientes e cirurgias de baixo risco. Idealmente, essas cirurgias devem ser realizadas no primeiro horário, para que haja maior facilidade de obtenção de resultado de exames, também de auxílio de outras especialidades que eventualmente podem ser necessárias no atendimento a complicações que podem surgir. E também na programação da logística no pós-operatório de um paciente que pode eventualmente ter alguma complicação e o manejo do paciente para transferência para terapia intensiva, entre outras questões. No pós-operatório imediato e tardio, sempre é importante a atenção a todos esses fatores mencionados, principalmente os relacionados como fatores desencadeantes, então evitar que o paciente sinta dor, hipotermia, acidose, evitar desidratação, evitar a perda volêmica, se ela acontecer, ela deve ser substituída rapidamente, e o acompanhamento desse paciente ser feito de maneira bastante cuidadosa e, quando necessário, a solicitação de pareceres de especialistas, principalmente da hematologia, que pode ser importante na obtenção de um desfecho mais favorável a esse paciente. No pós-operatório, continuamos nos preocupando com a analgesia. O paciente deve preferencialmente receber técnicas multimodais, quando possível associadas a técnicas regionais, que não são contraindicadas aqui, e deve-se, na medida do possível, evitar sedação e opioides no pós-operatório. O paciente que tem a diminuição da ventilação pode apresentar dois fatores importantes desencadeantes da falcização, que são a hipóxia e a hipercapnia. A hipercapnia, principalmente por levar a acidose, leva a aumento de falcização.
Também a diminuição da ventilação provocada por drogas, como as mencionadas, pode aumentar o aparecimento de micro ou macroatelectasias, que são pontes importantes para o surgimento da síndrome torácica aguda. A atelectasia vai provocar uma região no pulmão de pouca ventilação, que vai provocar aumento da falsização, uma vez que aquela hemácia que está passando naquela região já dessaturada por ter servido aquele oxigênio que carreava na sua passagem pelos tecidos, chegaria ávida para receber oxigênio, não recebe devido à atelectasia, e aí ela continua falsizando, ela continua polimerizando as suas hemoglobinas, aumentando a chance de fenômenos vasoclusivos, podendo inclusive levar a embolia pulmonar, com grandes riscos de compensação mais severa no paciente que já apresenta com alguma frequência, aqueles casos mais graves, hipertensão pulmonar crônica, com um coração direito já enfraquecido, um prato cheio para levar a uma descompensação grave. Portanto, esses pacientes devem ter a sua analgesia satisfatória, mas devem ter uma atenção especial a uma ventilação adequada. Deve-se evitar náuseas e vômitos no pós-operatório, que é mecanismo de perda de líquido. Esse paciente não pode perder líquido, ele não pode desidratar. Então, deve ser feita uma profilaxia adequada para náuseas e vômitos no pós-operatório. A saturação de oxigênio deve ser mantida sempre acima, igual ou acima da sua saturação de base. Nos pacientes que não conhecem a saturação de base, a saturação no pós-operatório deve ser mantida acima de 96%. Esses pacientes devem, quando possível, ser mobilizados e ter a mobilização ativa o mais precoce possível, com início de fisioterapia também o mais precoce possível. O estímulo à ventilação, aos exercícios respiratórios são fundamentais para a diminuição de risco de fenômenos vasoclusivos e de descompensação da anemia falciforme desse paciente. Reforçamos a necessidade de normotermia nesses pacientes, a necessidade de tromboprofilaxia com exercícios respiratórios, deambulação precoce e todo tipo de atividade que possa diminuir o risco de fenômenos tromboembólicos, evitando-se de todas as formas aqueles fatores desencadeantes nos pacientes em que se escolha a heparina de baixo peso molecular ou outra substância qualquer como terapia profilática, como método profilático a fenômenos tromboembólicos. Deve ser respeitado o tempo de prevenção contra as complicações que podem ocorrer no caso da anestesia regional, principalmente neuroeixo. A utilização de antibiótico profilaxia deve ser bastante cuidadosa nesses pacientes. São pacientes que, devido à sua deficiência microvascular por oclusões frequentes, lesão endotelial pela diminuição do óxido nítrico que é carreado, que é retirado pelas hemoglobinas livres na circulação, esses pacientes apresentam a vasculopatia sistêmica com grande risco de infecção, já que há uma dificuldade de oferta de oxigênio tecidual e, como foi dito, a fagocitose é um fenômeno oxidativo que necessita da presença de concentração razoável de oxigênio no tecido. E lembrar sempre naqueles pacientes que apresentem algum grau de complicação, seja a síndrome torácica aguda, sepsis, acidente vascular encefálico, as síndromes vaso-oclusivas de uma maneira geral, esses pacientes devem ser mantidos em terapia intensiva no pós-operatório até que se restabeleça um grau de confiança para que ele seja retirado daquele setor. Especificamente em relação à transfusão, deve-se ter o cuidado de utilizar preferencialmente sangues com estoque mínimo ou máximo de 10 dias. Pacientes que recebem sangue já com estoque de muitos dias vão ter com maior chance a hemólise mais frequente ou a retirada mais rápida pelo sistema retículo endotelial, ou seja, o tempo de vida
das hemácias já está correndo enquanto ela está no estoque. Então, utilizar sangue mais jovem possível, de preferência até o 10º dia de estoque. A transfusão, como foi dito, reduz a eritropoese de hemácias contendo hemoglobina S e ela dilui essa hemoglobina S, reduzindo o risco de vaso-oclusão. Por outro lado, a transfusão vai levar ao risco de hiperviscosidade, ao risco de autoimunização e das outras complicações possíveis relacionadas à transfusão, como reações hemolíticas, febris e as infecções de uma maneira bastante aumentada num paciente como esse que recebe transfusão com uma frequência muitas vezes bastante elevada. Como foi dito anteriormente, há necessidade de transfusão de sangue jovem para esses pacientes, pouco tempo de estocagem. Existe uma classificação de tipo de transfusão a ser realizada. Paciente que tem uma grande concentração de hemoglobina S, o paciente, principalmente a hemoglobina SS, ele precisa, é um homozigoto, ele tem grande chance de complicação, ele tem uma grande concentração dessa hemoglobina alterada, então ele precisa, na maioria das vezes, da exsanguinotransfusão. E para a exsanguinotransfusão, há necessidade de um sangue ainda mais jovem, cerca de 8 dias no máximo. Enquanto naquele paciente que tem o alvo próximo do normal, próximo do esperado para menor risco desse paciente, qual é o alvo do paciente com anemia falciforme que vai ser submetido à cirurgia? Hemoglobina geral em torno de 10 gramas por decilitro e uma concentração de hemoglobina S menor que 30%. Se ele está próximo disso, muitas vezes não precisa da exsanguinotransfusão, apenas a transfusão complementar. E na transfusão complementar, pode-se aceitar sangue de até 10 dias de estocagem. Portanto, transfusão complementar, 10 dias no máximo, transfusão com exsanguinotransfusão até 8 dias de estocagem. É preciso conhecer a hemoglobina de base desse paciente para que se programe a eventual necessidade de reserva maior ou menor de sangue para o intraoperatório do paciente. É importante que se conheça o estado geral dele, qual o tipo de anemia falciforme ele tem, como ela está sendo controlada e a reserva fisiológica dele. É preciso também que se conheça a previsão de sangramento intraoperatório desse paciente, para que se já mantenha esse paciente com uma base de quantidade de hemoglobina A satisfatória no início do tratamento. Se o paciente tem uma hemoglobina borderline, mas ele vai fazer uma cirurgia de catarata, uma cirurgia outra de superfície, que não vai sangrar e vai demorar pouco tempo e não vai ser muito sedado, paciente com pouca chance de complicação, muitas vezes você não precisa transfundir. Mas se precisar transfundir, você tem que saber se essa transfusão vai ser complementar ou se vai ser uma exsanguinotransfusão. E um trabalho que foi divisor de águas, divisor de época, foi um trabalho de Howard na Lancet, em 2013, onde ele fez um estudo multicêntrico que envolveu 70 pacientes de anemia falciforme grave, ou o homozigoto SS, ou a anemia falciforme com hemoglobina beta 0. O beta 0 significa que esse paciente ele tem anemia falciforme, mas ele é associado à presença de talassemia também. A talassemia, uma das formas de talassemia é a inexistência da produção da globina beta. Portanto, é um outro paciente que é de grande gravidade também, grande chance de complicação. Enfim, esses pacientes a serem submetidos à cirurgia de pequeno ou médio risco foram divididos em 2 grupos para receber ou não a reposição de hemoglobina A. Então, eles foram transfundidos ou não e foi feita a comparação da quantidade de complicações, de descompensações no pós-operatório, revelando que aqueles pacientes CS ou com associação à talassemia apresentaram uma incidência, uma prevalência de complicações muito menor, tanto relacionadas à infecção,
a complicações relacionadas ao sistema nervoso central, a síndrome aguda torácica. Todas essas e outras manifestações foram bem menores no grupo que recebeu a transfusão profilática, mostrando que esses pacientes vão se beneficiar de maneira bastante importante com a transfusão profilática. Mesmo naqueles pacientes com cirurgia de pequeno risco, você pode sedar o paciente, ele pode apresentar algum grau de depressão respiratória, ele pode apresentar algum grau de hipotermia. São associações pequenas de multifatores que podem contribuir com uma descompensação que pode levar ao aumento dessas complicações mencionadas. Esse guideline publicado por Walker no Anesthesia no nosso ano de 2021, ele sugere algumas estratégias de transfusão sanguínea no paciente com anemia falciforme. Se ele vai ser submetido a uma cirurgia de alto risco, independente do genótipo que ele apresenta, deve ser realizada a sanguíneo transfusão, objetivando manter a hemoglobina em níveis de 10 gramas por decilitro. O objetivo dessa exsanguíneo transfusão nesse paciente, independente da quantidade de hemoglobina que ele tem, é atingir esse valor, mas também mantendo uma concentração de hemoglobina S bastante abaixo dos valores perigosos, preferencialmente abaixo de 30%. As hemoglobinas homozigotas SS ou heterozigoto SB0, que é o associado à talassemia, a hemoglobina SS e a hemoglobina S beta 0, vão ser submetidos a transfusão de técnica diferenciada segundo a sua quantidade de hemoglobina presente. Como sabemos, a hemoglobina SS e a hemoglobina S beta 0 são muito ruins na sua capacidade de oferta de oxigênio tecidual. Se eles apresentam uma quantidade abaixo de 9 gramas por decilitro, há indicação em cirurgia de pequeno ou médio risco de apenas complementação com a transfusão realizada previamente à cirurgia. Portanto, nós vamos acrescentar a hemoglobina até atingir 10 gramas por decilitro, oferecendo hemoglobina A para esse paciente. Mas se esse paciente apresenta, para essa mesma cirurgia de pequeno ou médio risco, níveis de hemoglobina iguais ou acima de 9 gramas por decilitro, ou seja, ele tem bastante quantidade de hemoglobina, mas a hemoglobina ruim. Nesse paciente, eu devo fazer uma exsanguíneo transfusão parcial, objetivando também atingir aqueles 10 gramas por decilitro, mas reduzindo a concentração da hemoglobina S. Então, a diferença entre ter mais ou menos hemoglobina ruim vai indicar o tipo de transfusão que eu vou fazer nesse paciente. E na hemoglobina SC, que é uma hemoglobina de risco um pouco menor, que vai ser submetido à cirurgia de médio risco, há então a indicação de repor hemoglobina A nesse paciente até atingir a hemoglobina de 10 gramas por decilitro. Obviamente, se esse paciente já tem uma concentração de 10 gramas por decilitro, não há necessidade de transfusão se a cirurgia for de médio risco. A hemoglobina SC ela tem uma capacidade de transporte e oferta de oxigênio intermediário entre a hemoglobina A, que é a nossa formada por subunidades alfa, alfa, beta, beta, e aquela hemoglobina SS, que é a hemoglobina do homozigoto para anemia falciforme. Então, é uma hemoglobina intermediária e a necessidade de reposição de mais hemácia com hemoglobina A vai ser avaliada caso a caso e avaliada também segundo o surgimento de manifestações de falcização, fenômeno doloroso, sintomas isquêmicos, entre outros. Aqui nós terminamos nosso vídeo sobre anemia falciforme. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem o like, compartilhem. Muito obrigado pela companhia.